Olá, irmãos, paz do Senhor, como é que vocês estão? Mais uma vez, nós estamos aqui, com a graça de Deus que nos permitiu chegar até aqui. Nós, professores, nós estamos muito felizes com a resposta com que vocês estão dando, com o número de visualização, compartilhamento das nossas aulas. Isso tem sido realmente gratificante para a gente, né? Porque qual que é o nosso objetivo, gente? É levar até vocês o ensino da palavra com qualidade, com verdade, né? Esse é o nosso propósito, né? Então, é muito bom saber que vocês estão aí participando e também, de certa forma, compartilhando as nossas aulas, o que dá uma maior divulgação, não do trabalho em si, né? Mas das aulas, dos temas. Vocês têm acompanhado aí os nossos estudos, né? Essa sala é a sala de estudo bíblico 1, e a gente até comentou em off agora aqui que as aulas têm sido tão boas, né? A gente fica num depois aqui e a gente fica compartilhando isso, né? Como é bom a gente poder estudar, compartilhar da palavra de Deus. E hoje, gente, eu estou muito feliz, né? Porque a temática é muito boa e a gente vai continuar falando de temas bastante relevantes para a nossa vida cristã. E hoje eu conto com a participação do Ernesto, do professor Ernesto e do professor Isaías, e eu pedi para um deles orar para a gente iniciar, e aí eu não sei quem quer começar a orar, quem quer começar a falar aí, e pedindo só que vocês continuem participando no chat, e caso vocês tenham alguma dúvida, manda para a gente nos grupos de WhatsApp, ou depois no pós-aula aí no Zoom, tá bom? Quem pode orar para a gente aí? Eu oro, Bá. Amém. Amém. Amados, vamos aproveitar e fechar os olhos nesse momento aí. Você está na tua casa, no seu celular, no sofá, assistindo a TV. Mas feche os olhos agora e vamos orar pedindo para que Deus nos ilumine acerca desse tema. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Deus, pela oportunidade que nós temos. Mesmo em meio a essa pandemia e isolamento, podemos ter essas aulas através desses recursos tecnológicos, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, que ilumine, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que assim possamos compreender cada uma das partes dessa aula, Senhor, e possamos sair edificados, fortalecidos, Pai, para enfrentar esses dias, tendo a fé como nossa base e fundamento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E como vocês sabem, a gente sempre inicia as aulas fazendo uma pequena revisão do que a gente viu na semana passada. E na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre o que é arrependimento, né? Nós vimos que o arrependimento, gente, não é uma tristeza. Ele não é aquele remorso que a gente sente quando faz alguma coisa errada, né? Aquele sentimento que vem no nosso coração, tá? Pelo contrário, arrependimento é aquela mudança que a gente sente, faz e acontece na nossa mente, no nosso pensamento, né? Como o professor Isaías explicou pra gente, é aquela meia volta em direção a Cristo que a gente faz quando a gente se converte e faz isso no nosso dia a dia, né? Através desse ato de colocar as nossas atitudes diante do Senhor, ver o que não foi legal, o que foi pecado, o que foi erros no alvo, né? Que a gente viu também na aula de pecado. E aí a gente entende que nós erramos e a gente muda a direção, para de fazer, né? E a gente viu que o arrependimento, ele é uma mudança tão profunda, tão radical, que ela é na nossa mente, nos nossos pensamentos, passa nas nossas emoções, nas nossas vontades, né? Nós comentamos que aquilo que eram ações egoístas, mesquinhas, do nosso eu, da nossa vontade, a gente passa a escolher, optar e agir com que vontade? Em agradar a Deus, buscar fazer as vontades de Deus, né? E não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Mas a gente tem que buscar fazer essa vontade de Deus, né? Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, né? E o resultado disso, como nós vimos, é o quê, gente? É alegria no céu. Por quê? Porque Deus ama quem se arrepende, como a gente fala, né? Toda vez que tem batismo, a gente fala assim, nossa, hoje está tendo festa no céu. Por quê? Porque esse é o processo, né? Quando uma pessoa conhece a Cristo, entende quem é Cristo,
começa o processo, né, de mudança, de transformação, essa alma automaticamente ganha acesso ao céu. Lógico, né, gente? Tem que passar pela aceitação a Cristo, tudo isso, né? Mas o que é interessante é que acontece também o perdão dos nossos pecados, né? Quando a gente principalmente entende o que é o pecado e a gente sabe que a gente cometeu erros, né? Não dá para falar que esse erro, nem vou falar pecado, esse erro é algo natural, é algo do ser humano, né? Como a gente comentou, o pecado, ele é um deslize na vida do cristão. Por quê? Porque a gente luta todos os dias para enfrentarmos o pecado, né? E claro, dos resultados também do arrependimento é o recebimento do Espírito Santo, né? Ele vai passar a guiar as nossas vidas. E claro, o efeito eterno é a salvação, né? Porque qual que é o passe para a gente estar salvo, gente? O que é? Qual que é a garantia? Algum professor quer falar? A gente precisa o quê? Só aceitar a Cristo, né? E a gente só aceita o sacrifício, assim, né? A gente só entende esse sacrifício mediante o arrependimento, né? Esse arrependimento para salvação. E, claro, isso nos torna o quê? Pessoas mais parecidas. Cristo se identifica com a humanidade, porque a gente até comentou, né, numa pergunta que foi feita num dos grupos de WhatsApp aí, Jesus, ele foi homem, gente. Ele passou por tudo isso que nós passamos, tá? Todas as vontades, todas as emoções, essa mente que o ser humano tem, Jesus também tinha. Mas ele foi um homem perfeito, né? E como homem perfeito, ele precisou ser esse homem perfeito para que a gente tivesse essa identificação, para que o Deus tivesse essa identificação com o homem. Isso é extremamente importante, tá? E hoje, tá, gente, a gente vai falar de algo muito, mas muito importante para a vida do cristão, tá? Então, prestem atenção, participem, se tiverem dúvidas, manda aí, porque aí a gente vai tentando responder, tá? O que a gente vai falar hoje é um negocinho, assim, super pequenininho, 2 letrinhas aí, mas que fazem toda a diferença na vida do cristão, tá? E eu digo isso, gente, porque é real, tá? Isso é um divisor de águas na vida de um cristão. Quem tem e quem não tem, tá? E aí, o tema da nossa aula hoje é fé, né? E a gente vai discutir algumas coisas como, o que é fé? Aí eu já vou pedir para um professor, por favor, abrir em Hebreus 11:1, que é o nosso texto base, tá? Que a gente vai utilizar bastante. Então, quem abriu já pode ler para a gente. Vou ler. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso. Obrigada, professor Isaías. Gente, a gente vai falar de algo, depois até deixo a dica, tá? Da gente ler, quem tiver um tempinho aí na casa durante a semana, lê Hebreus 11, porque Hebreus 11 vai falar sobre a fé e vai dar alguns exemplos, né, de pessoas, grandes homens de Deus que tiveram fé e a partir dessa fé foram movidos e foram grandes instrumentos de Deus, tá? Então, a gente começa a afirmar, né, o que é fé? Fé é uma certeza, tá? Fé é uma convicção. E essa fé, essa convicção, essa certeza que nós temos é uma coisa extremamente poderosa. Eu até coloquei aí que é uma força, tá, gente? Mas não tem a ver nada com coisas místicas, né? A gente coloca força porque realmente a fé é muito poderosa, né? Então, ela atua no mundo hoje e ela é essencial para o nosso relacionamento com Deus. E a gente vai ver no decorrer das aulas por que ela é tão importante para o nosso relacionamento com Deus, tá? Vamos seguir. Então, a segunda colocação que eu quero falar a respeito da fé é que existem alguns tipos de fé. Como assim? Existem alguns tipos mesmo, tá? Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, da fé natural. A fé natural, gente,
essa capacidade que a gente tem de acreditar, que o homem tem de acreditar. Não a fé, essa natural, tá? Que eu tô falando, é a questão a Deus, mas muito mais a questão, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Se alguém te promete alguma coisa, né? Ó, Ernesto, vou te dar uma caixa de bombom, tá? Eu quero, hein? Vamos, olha lá, vou ter que cumprir, certo? Aí, lógico, além de cumprir, o Ernesto, o que ele vai fazer? Ele vai acreditar que eu vou dar, né? Tudo leva a crer que eu vou dar uma caixa de bombom para ele. Agora eu vou ter que dar, né, gente? Depois perguntem para ele se eu dei a caixa de bombom, tá bom? Mas é isso, tá? Quando você fala com uma criança, conta uma história e você fantasia, ele acaba o quê? Acreditando. Essa fé chega até a ser um pouco inocente, essa fé é natural, né, da gente conseguir acreditar nas pessoas. E hoje em dia é tão importante, né, a gente ter essa capacidade de confiar, de acreditar no ser humano, principalmente nessa época que a gente está vivendo aí, né, dessa pandemia, de tantas notícias que nos chegam, né, é tão importante a gente conseguir confiar e acreditar ainda no homem, no ser humano. E aí a gente vai entendendo que essa fé é natural, né? Ela é essa capacidade do homem de acreditar, tá bom? Viu, Bá? Pode falar, Eu me Nego. lembro de um exemplo que eu ouvi de alguns professores na época sobre a fé natural, que eu achei fantástico. Fé natural é quando você vai no interruptor, e você aperta, você tem a certeza que a luz vai acender. Se ela não acender, você fica sem estranha. Ou o carro. Quando você põe a chave, você gira e você já espera tudo que vai acontecer. O motor iniciar, com aquele barulho, você já espera que tudo aconteça. Então, essa fé, a certeza que eu vou pôr e vai acontecer. Quando não acontece, você se assusta e fala, alguma coisa está errada. Porque aquilo é o esperado, né? Exatamente. Quer A falar alguma nossa coisa? a nossa fé natural nos leva a crer que nós vamos estar reunidos na igreja, na sala, né? Essa é uma fé natural, né? É muito óbvia, né? Que não, como Hebreus Sim. 11:1, ele fala aí que é a convicção de fatos que não se veem, né? Nós estamos vendo daqui um pouco nós reunidos na igreja, mas não é essa é a fé natural, né? A nossa fé natural. Sim. E aí vem o segundo tipo de fé, que é a fé salvadora. E aí eu vou pedir para o Ernesto abrir Efésios Amém. e o Isaías Tiago. Pode ler, Inês, se você Amém. já achou. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tiago 1. Tiago 1:7 diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Eu acho. Lê o 17 também, Isaías. Eu acho que eu anotei errado aí no slide. Vê aí, tem 17, Tiago 1, 17. Deixa eu abrir aqui. Esse é o. Eu li o 7, né? Vê o 17. Qual Eu que você acho que é falou? 17. 17. 17? Peraí. Diz assim, 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso. Gente, essa fé é aquela pela qual nos proporciona a salvação, tá? A gente acabou de ouvir lá em Efésios 2 que não somente a salvação vem de Deus, mas a própria fé, em acreditar que Deus existe, em acreditar que Ele fez e passou por todo o sofrimento, passou por todas as situações e venceu, né? E aí lá em Tiago, porque Tiago 1,17, tá, gente? Falha nossa aqui, falha minha. Tiago 1,17 diz que tudo que é bom vem de Deus, é dom de Deus. Então, a fé é algo extremamente importante para as nossas vidas e ela também vem de Deus, né? Então, não é só a salvação, a fé também vem.
E lá no final da aula a gente vai ver como é que a gente pode aumentar a nossa fé, como é que a gente pode buscar aumentar a nossa fé, crescer a nossa fé. Aí vem um outro tipo de fé. A fé como confiança. Abram aí, por favor. Atos 16, 31. Atos 16, 31. Essa é linda, hein? É maravilhoso. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. É muito, muito Isso. legal essa O que a gente está passagem. querendo dizer com esse tipo de fé, tá? Que é de fé como confiança. Essa é a capacidade que as pessoas têm, gente, de descansar nas promessas de Deus, né? E descansar, gente, por que que a gente acaba crendo e confiando? Eu não sei vocês, mas eu penso que quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente desfruta de intimidade com Deus, mais a gente descobre quem Ele é, mais Ele se permite conhecer. E mais a gente entende que Ele é tão maravilhoso, tão grande, tão sublime, tão perfeito, que a gente pode realmente confiar, que a gente pode realmente descansar, que todas as coisas vão acontecer segundo a perfeita vontade dele, né? Essa é a confiança que a gente precisa depositar nele, tá? De que ele mesmo prometeu e ele mesmo vai cumprir. Tudo, gente, eu falo que tudo está no controle de Deus, né? Algumas pessoas, quando meu pai faleceu, lógico que foi um momento extremamente difícil para a gente, para nossa casa, pra nossa família, para os amigos que estavam juntos, né? E algumas pessoas chegaram, sei lá, no velório para mim e falaram assim: Nossa, Bárbara, você tá forte, você tá firme, né? E um pouco antes tava orando, né? Um pouco antes até dele falecer, tava orando e eu tinha uma certeza tão grande que tudo estava no controle de Deus, tanto a morte como a cura, né? Eu orava, lógico, tá, gente? Eu orava para o meu pai ser curado, muito, né? E eu sei que a igreja intercedeu demais e houve vitória, né? Eu contei isso para os nossos alunos lá em sala, em presencial. Às vezes a gente acha assim, né? Ai, a morte, olha, nossa oração, nossa, acho que Deus nem ouviu. Mentira, né? Eu tenho certeza que meu pai está lá com Deus e isso é uma promessa, né? De todos aqueles que estão com Cristo, morrem com Cristo aqui, vão para a glória, né? Então, por mais que seja um momento difícil, a gente precisa o quê? Confiar e descansar, né? Essa fé de confiança é essa fé que nos faz, ó, vai dar tudo isso vai passar, gente. Toda essa crise, esses momentos difíceis da economia, essa questão da pandemia, inclusive, tudo isso vai passar. Logo, logo a gente vai seguramente estar reunidos novamente e podendo glorificar Deus juntos, todos juntos, né? Então, isso aqui é muito importante, tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu não vi? Não? Além disso, nós temos também a fé como um corpo doutrinário, um corpo de doutrinas. Efésios 4, 5. Quem pode ler para mim? Diz assim, Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha, vocês entendem? Quando Paulo está falando isso, tá, gente? Ele queria deixar muito claro para as pessoas que, eu não sei se vocês já ouviram isso, eu acho que já. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso, professores? Né? Já o Ai, dito popular, né? não, todos os caminhos levam a Deus. Não, querido. De certa forma vai levar, né? A gente vai chegar lá e alguns vão para lá, outros vão para cá, uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, né? Mas brincadeiras à parte, não são todos os caminhos, tá? E Paulo deixa muito claro que existe só um caminho, né? E Jesus afirma que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, essa fé de crer nesse único caminho, nessa única chance, essa única possibilidade de salvação,
é a fé como corpo de doutrina, né? Que crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, né? Então, isso aí é uma fé como o quê, gente? Um corpo doutrinário, naquilo que a gente acredita, tá? E Paulo, ele deixa muito claro que isso não é só a verdade, mas isso é também aquilo que a gente precisa, o quê? Obedecer, né? Pegar para si isso, essa verdade, obedecer e fazer disso a base da nossa fé, tá bom? Eu acho legal dessa Oi, pode frase falar. dos caminhos, né? Porque há uma grande verdade nisso. Todos os caminhos levam a Deus, nem todos levam ao céu. Porque seremos julgados por Deus também. As pessoas que não têm a Exatamente. Cristo serão julgadas por Deus. Então, aquela questão assim, ó, todos os caminhos levam a Deus? Cuidado. Você pode ser julgado ou ser absolvido pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos vivifica, que paga o preço do nosso pecado, né? Então é importante a gente entender Exatamente. todo o processo, todas essas aulas que nós estamos falando, né, do pecado, do arrependimento, agora da fé. Essa sequência de aulas nos fala muito a respeito disso, porque trata da salvação, né? Uma das coisas mais interessantes é que a gente acaba até a gente estava trabalhando até um pouco tempo atrás, né, para fazer um evento para a igreja. Não sei se a gente vai conseguir ainda fazer esse evento, né? O Ernesto está bem por dentro disso, da escola bíblica, que eram as solas, né? Os pais da igreja, né, lá atrásão, eles buscaram, desculpa, não os pais da igreja, né, os Reformadores. reformadores, eles buscaram fazer o quê? Reforçar esse conceito de que só um caminho, só uma fé, só a escritura, para que a gente tivesse isso hoje, né? Mas para que eliminasse as outras possibilidades, né? Então isso molda o que nós somos hoje, né? A base do que nós somos hoje, essa fé bem sustentada, bem firme em Cristo, tá bom? E o quinto tipo, digamos assim, né, de fé é aquela como dom espiritual. 1 Coríntios 12:9. Eu vou ler a partir do versículo 8 para ajudar no contexto, né? Beleza. Diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Isso, gente. Isso aí, tá, gente? É uma fé especial. A gente tem na nossa grade aí, do estudo bíblico 1, o estudo sobre dons espirituais. E dentro disso a gente vê o dom da fé, que gente, é um dom, e isso então é concedido pelo Espírito Santo, não existe, né? Ah, eu quero dar um dom pro Ernesto. Não, eu não consigo. É só o Espírito Santo. E aí, gente, ele dá a determinadas pessoas para realizar grandes coisas, tá? Não adianta, como a gente fala, pegar o dom e enterrar, porque não vai te servir para nada. O dom, ele serve para que a igreja cresça, para edificação de vidas e etc. Isaías quer comentar alguma coisa sobre dom? Ele que fala com propriedade nas nossas aulas? A questão dos dons, ele é bem amplo, né? E essa fé nos dons, né? Como dom espiritual, é muito importante, porque a gente, como você bem disse, o dom é uma ferramenta, né? Para a gente exercitar a nossa fé, né? Aquilo que nós aprendemos na doutrina, que nós vemos aí em Efésios, pela fé, né? Então, a gente aprende a doutrina e exerce através dos dons espirituais, né? Isso, é isso aí. E assim, gente, lógico, né? Nós temos esses tipos aí de fé. Só que, obviamente, qualquer tipo de fé que a gente tem na nossa vida cristã, vamos dizer assim, a que inicia tudo é a fé salvadora, né? É pela qual a gente inicia um relacionamento com Cristo, né? Sem ela, nós não temos como nos relacionar com Deus. Por quê? Porque a gente nem tem essa capacidade de reconhecê-lo como Salvador, tá? Então, nós somos introduzidos a esse novo relacionamento através da fé salvadora, tá? E óbvio, né, gente, eu quero deixar muito claro que
Algumas pessoas acham que fé é um salto no escuro, é você pular. Não, não, não. A fé que a gente está trabalhando e no que a gente acredita é algo muito maior, é algo claro, tá? Não é algo obscuro, algo incerto. Pelo contrário, nós começamos a falar lá no comecinho da aula que fé é o quê? É uma certeza, é uma convicção. Então, se você tem certeza e convicção, você pode dar um passo adiante, né? Não é um salto no escuro, não, tá? Continuando a aula, qual que é o valor da fé, galera? É extremamente importante a gente falar disso, tá? Porque eu até coloquei aí num banner bonitinho que eu encontrei, tá? Que diz o quê, gente? Que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, qual que é o valor da fé? Todos nós que reconhecemos Ele como Senhor, como Salvador, a gente procura fazer o quê? Obedecê-lo, agradá-lo, né? A gente sempre fala isso, né? Que não existe mais as nossas vidas. Nós cantamos, nós louvamos isso, né? Olha, a vida que eu tinha, que eu vivia, não é mais a minha vida. É a vida que Ele quer que eu viva, né? E a partir disso, tá, gente? A gente procura fazer o quê? Agradar. É como se a gente estivesse num relacionamento, né? Relacionamento é isso. A gente procura o quê? Se a pessoa gosta de um chocolate, vai no mercado, traz um chocolatinho. Né? Se a pessoa gosta de outra coisa, de comer, ou sei lá o quê, você procura agradar essa pessoa, né? Procura, de certa forma, fazer esse carinho. E com Deus, a gente vai agradar a Deus como, gente? O próprio versículo vai falar, tá? A gente só agrada a Deus quando o quê? Nós temos e exercemos fé. Alguém quer comentar? Interessante, né, Bá, a gente pensar sobre o agradar a Deus, né? A primeira forma, o único meio de nós nos chegarmos a Ele, como diz a palavra, é nos aproximando através da crença, ou seja, da fé que Ele existe. Eu creio que Ele existe. Eu já vi Deus, eu nunca vi Deus com os meus olhos, né? Mas a fé me leva a ter a certeza de que existe um Deus. Esse Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, pela palavra dEle, não vendo e não tendo uma prova nas minhas mãos. A crença nos faz entender que esse Deus, Ele assim opera. E à medida que eu começo a andar nessa fé, que nem você bem mencionou, a gente começa com a fé salvadora e depois não é mais uma fé sem nenhum fundamento, mas a palavra nos guia. Isso é a experiência pessoal com Deus, faz com que a nossa certeza sobre a existência dele seja maior do que a certeza de que você está aí sentada dando essa aula. Qualquer outra coisa, né? É verdade. Isso é maravilhoso esse tema. Esse versículo, né, Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. É engraçado que fé era algo que mais chamava a atenção de Jesus. Né? Eu até coloquei aí embaixo bons exemplos para a gente ler, a gente vai ler cada um deles aí, de pessoas que chamaram a atenção de Jesus. Olha isso, hein, gente? Porque tiveram fé. Vamos ler? Eu não sei se o Isaías já abriu algum. Eu estou Mateus aberto, esse texto da mulher cananeia aí é maravilhoso. Então deixa eu... E aí, Nê? Mateus 15, 28, diz assim: Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O contexto disso é lindo, né? Era uma mulher cananeia, chega para Jesus, né, pedindo a cura, e a resposta dele para ela, eu não sei se a gente teria tanta fé de suportar a resposta, né? Ele fala, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus foi até meio duro, né? Foi até, nossa, né? E a resposta dela, né? Isso que foi a grande questão. Falou, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então ela queria tanto que mesmo com uma repulsa dessa, o mestre falando, olha, te considero um cachorrinho. Ela continuou tendo fé e sabendo, olha, se uma migalha daquilo que cair de você... É suficiente, né? Eu sei que é suficiente. E a filha dela foi curada, ela estava endemoniada, né? Ela tinha essa problema de ser endemoniada e foi totalmente curada disso. Exato. Pelo poder de Deus, né?
É isso, né? E isso chamou a atenção de Jesus, né, gente? Mesmo ele dando essa resposta até bem dura para a mulher, as pessoas ali entenderam que quem estava ao redor falou: Meu Deus, Jesus está, né? O que está acontecendo aqui? Mas o que é interessante é ver a resposta mesmo, né? É uma resposta de fé. Mateus 8, 10 a 13. Essa também é uma passagem muito legal de alguém que impressionou Jesus com a fé. Eu Isaías, vou ler do 8, tá? beleza, pode ler. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Demais, né, gente? Você vê que passagem pesada. E a fé desse centurião, né? Porque aquele centurião, ele chega e fala algo que talvez nem Jesus fala, nem Israel achou tanta fé. Porque ele afirma para, eu Quer também começar, sou Zé? homem com autoridade, né? Então, se você só disser, eu sei que vai acontecer. Então, ele cria que Jesus não precisaria se deslocar em lugar nenhum, porque a palavra dele tinha o poder para transformar essas coisas, né? É isso, tá, gente? É extremamente importante a gente perceber que a fé chamava a atenção de Jesus, né? E o último exemplo que eu coloquei aí para a gente ler, Marcos 10, 52. Marcos 10, 52 diz assim: Então Jesus lhe Quem disse, pode ler? esse aqui é a 10:52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aquele cego, né, que foi curado. E você vê mais uma vez um exemplo de fé, né? Porque ele vai, Isso. clama, né, por Jesus e é curado por crer que ele poderia fazer, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né? Que o que salvou, o que curou esse cego foi a própria fé dele, que Jesus tinha o poder para mudar essa situação. Né? Então, olha que importante, né? Pedro, nas suas cartas aí, ele coloca a fé como base para a vida, e Paulo também, tá, gente? Paulo também coloca a fé como uma das três bases, né? As três virtudes cristã ao lado da esperança e do amor. Isso está lá em 1 Coríntios 13, 13. Então, ele coloca tamanha importância, né? Ele coloca o amor, a esperança e a fé como base das virtudes, das três principais virtudes que o cristão precisa ter e desenvolver, tá? Quais, então, são, né? Já falamos bastante aqui de alguns benefícios, mas a gente vai deixar obviamente, bem reforçado aqui quais são os benefícios da fé, gente. É óbvio, né? O primeiro e talvez o mais espetacular dos benefícios que nós temos é a salvação, né? Nós já lemos Efésios, mas gostaria então que abríssemos em Romanos 10, 9. Quem puder aí dos professores. Versículo que ficava marcado na Bíblia para fazer o plano da salvação, né? Esse aqui é estratégico, É. gente. E ele fala alguma verdade, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Mais uma vez aí o crer, né, como base na fé. Quer falar, Isaías? Não, é isso, né? Salvação aí. E é interessante isso. E isso é interessante, tá, gente? Porque até pouco tempo atrás, algumas pessoas ainda
criam, e ainda creem, tá, gente? Não é só há tempos atrás, que a salvação vinha por obras, né? Então, começavam a fazer e não. Na verdade, a nossa fé vem, a nossa salvação vem através da nossa fé em Jesus Cristo. Eu lembro que acho que foi o pastor Semolini que contou essa história pra gente, né? Que é uma historinha, tá, gente? Não é verdade. Digo verdade porque vocês vão ver como que é o contexto da história. Diz que uma pessoa aqui na Terra conheceu Jesus e sempre fez bolo de chocolate para Jesus. Fazia todas as vezes um excelente bolo de chocolate, tá, gente? Não era um bolo qualquer. Era um bolo top, bem gostoso, fofinho, aerado, um chocolate gostoso, um chocolate bom. Ele chegou no céu, né, e foi falar com Jesus. Falou: "Ô, Jesus, fiz todos os dias, ou fiz a grande maioria dos meus dias, um bolo de chocolate para o Senhor." Aí Jesus chega e fala assim: "Mas quem disse que eu queria bolo de chocolate? Eu não gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de fubá, simples, cremosinho." O que a gente está querendo dizer com isso, tá, gente? Que a gente faz a obra de Deus porque nós somos salvos. A gente não faz para ser salvo, né? A salvação, ela é anterior às obras. E isso é extremamente importante, deixar isso muito claro para você. Nós, professores, os pastores, enfim, todo mundo que trabalha, líderes de células aí, que fazem a obra de Deus, aqui na nossa igreja e no resto do mundo, não fazem a obra porque querem a salvação. Pelo contrário, né? Como eu disse, eles fazem a obra porque foram salvos e entenderam a responsabilidade, entenderam qual é o nosso papel agora, né? Então, deixar isso muito claro. Outros benefícios da fé, tá? São os milagres. Marcos 11, 22, 23. Pode ler quem achou. Bárbara, eu só queria acrescentar aí, no Romanos 10, 9, né, que ele fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É importante a gente saber que a salvação ela vem pela graça de Jesus, né? E a graça, ela não é de graça, né? Ela é de graça para nós, mas ela custou, né? A cruz custou o sangue de Cristo. Então, ele fala aí, ó, se creres, então o crer é de graça, né? Se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Então, crer na cruz será salvo, né? Então, a salvação ela é de graça, mas ela não custou, ela é pela graça, mas ela não foi de graça, foi pelo Um alto sacrifício. preço, né? Um alto preço. Então, é isso mesmo, tá, gente? O segundo, então, benefício da fé, vamos ler? Marcos 11, quem puder abrir. Marcos 11, 22 e 23. Diz assim: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. É isso, tá, gente? Olha, a gente precisa ter uma fé como grão de mostarda para que a gente faça algumas coisas, né? Esses pequenos milagres, né? A gente, lógico, tô brincando, né, gente? Não tem o propósito de a gente mover montanha, mas existe o propósito da gente crer que, primeiro, nós somos salvos e, sim, nós somos agentes poderosos de Deus agora. E que pode, sim, acontecer milagres através das nossas vidas. Se orarmos, nós somos testemunhos, né? A nossa igreja, para glória de Deus, tá, gente? A gente tem visto muitos milagres acontecendo. E não é só, até coloquei, né, que um dos benefícios do próximo é cura. Mas a gente tem visto muitas curas no nosso meio, muitos milagres. Mas o principal milagre, tá, gente? Acho que é a liberdade da gente poder falar de Jesus, a comunhão que nós temos. Nós somos uma igreja, e eu vejo isso, tá, gente? Não como um milagre, mas como uma bênção mesmo.
a referência que a nossa igreja é na cidade de Jundiaí, na região, né? Pastores de caráter, tudo isso nos leva a crer que existe um propósito e a gente participa desse propósito. Quando nós nos colocamos e nos submetemos a Deus e permitimos que Ele nos conduza a fazer, a agir conforme a vontade dEle. E aí os milagres acontecem. Tá? Eu vou até sugerir novamente, leiam Hebreus 11, que vocês vão ver lá quantas coisas aconteceram mediante pessoas que foram pessoas de fé, né? Que Deus pôde contar ali na obra e falar, não, vamos que vai acontecer, tá bom? O terceiro benefício que eu queria destacar para vocês são as curas. Tiago 5,15, quem puder abrir, ou já abriu aí. Diz assim, Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. A gente vê aí que a cura não é só no físico, mas é no espiritual, né? Essas duas curas aí pela fé, no físico e no espiritual. Exatamente isso, tá, gente? Romanos 5:1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados aí por meio da fé, temos paz, né, com Deus. Eu coloquei paz, alegria e segurança, porque é exatamente isso que a gente tem, né? Quando a gente desenvolve essa nossa fé em Deus, a gente consegue descansar, paz, ter alegria, ter essa segurança que nos move, né? Diante de cenários tão difíceis como eu disse, né, gente? A gente pode ter a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco. Quer comentar, Ney? Acho que eu te cortei. Não. Mas só em relação àquele ponto, a justiça, né, de Deus, ele nos justifica, né? E ele nos justificando, quer dizer, que ele está se colocando no nosso lugar. Nós cometemos o pecado, ele fala, não, mas o meu sacrifício cobre a falha dele. Que alegria maior do que essa, Bar, de poder saber que os meus pecados foram pagos. Que segurança maior do que essa, de saber que no final, quando tudo isso terminar, eu tenho um lugar com Deus e eu sei que não importa os meus erros, é lógico que eu tenho que buscar a santidade, mas se eu falhar, eu tenho um advogado junto ao Pai, né? E esse advogado é bom. Advogado bem isso. O melhor. E é isso, né, gente? A gente realmente precisa entender um pouquinho isso, e é legal essas aulas, porque elas são realmente aqueles tijolinhos, né, que vão nos manter firmes quando a tempestade vier. Né? Então, a gente falou do homem natural, nós falamos do pecado, nós falamos do arrependimento e hoje nós estamos falando de fé. Tá vendo como é uma construção, né? Não dá pra gente simplesmente chegar e falar, eu quero ter fé. Sem entender os passos anteriores, sem renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso pecado, buscar arrependimento, né? Pra gente salvar, para a gente se salvar, né? Para Deus entender o princípio disso tudo. Isso é extremamente importante. E o último benefício, mas extremamente importante, está lá em Romanos 1, 17, a parte B. Eu vou ler ele inteiro, tá? Pode ler, eu já ia pedir mesmo, pode ler inteiro. Diz assim, ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nos dias de hoje, né, quando todas essas coisas nos amedrontam, nos deixam preocupados, e a gente, a Bíblia diz, né, uns confiam em carros, né, outros em cavalos, nós fazemos referência ao nosso Deus, né? Então, quando a gente vê o governo se degradando, o pessoal tentando buscar remédio e não acha, e aí o que vai ser da economia, o que vai ser, e a gente se apega na fé, porque a Bíblia diz de fé em fé, né? De fé em fé, fé aqui, fé ali, e o justo viverá pela fé. O nosso governo não é terreno, né? Nosso governo vem do céu. Então, é pela fé que a gente sabe que nós vamos passar por todas essas coisas.
e viver pela fé, tá, gente? É crer, é confiar de todo o coração. É saber quem Deus é. E saber que Ele age e que para Ele nada é impossível. Essa é a certeza que a gente tem que ter no nosso coração. Né? Essa firmeza, essa convicção. É isso que tem que nos mover. Eu sempre falo isso, né? Saber quem Deus é. E saber quem Deus é, gente, é entender que Ele é magnânimo, Ele é tudo. Não consegui achar uma palavra que definisse Deus, mas Ele é soberano, né? Então Ele entende. E por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha momentos de dificuldade, tudo isso é um aprendizado para a gente. Tudo isso acrescenta a nossa fé, tudo isso nos coloca numa posição de privilegiados, né? Eu disse isso nas aulas passadas, que as lutas, elas nos servem para nos deixar mais firmes, mais fortes, mais convictos de quem ele é, porque a gente pode passar por lutas, mas a gente nunca é derrotado, né? Porque quem luta por nós, esse aí é o general, ele é o poderoso, né? Então, por mais que as dificuldades venham, a gente sabe quem tá lá, né? Contando com a gente, lutando junto com a gente, na nossa frente, inclusive, né? Bom, e aí a pergunta que não quer calar, né? Como eu adquiro fé? Como é que eu consigo aumentar a minha fé? Bárbara, eu quero isso. Quero muito isso. E eu falei, gente, falei, desde que eu preparei a aula, né? Eu gosto de começar a semana preparando aula, né? Que aí já vou amadurecendo a ideia, indo em textos bíblicos, pesquisando e tal. E a partir desse momento a gente começa a orar diferente, né? Todas as vezes, todas as aulas a gente muda um pouco, né? E que glória a Deus por isso, né? Senão que a gente está aprendendo e crescendo. E aí eu falei, Senhor, a gente precisa aumentar a nossa fé. E como a gente adquire fé, gente? Primeiro a gente precisa entender de onde vem a fé. E a primeira forma que vem a fé, né, é a Trindade trabalha para produzir fé. Como, gente? Como isso acontece, né? Primeiro, o Pai concede a fé. Isso está lá em Romanos 12. Vamos abrir? Romanos 12, 3. Eu não coloquei aí, mas pode abrir. Romanos 12, 3. Quem achou, pode ler. Diz assim, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é extremamente importante, gente. Olha, gente, a gente está muito moderno, né? Eu falo aqui, errei lá, já corrigiu, já colocou o versículo aqui. Isso aqui são os professores aperfeiçoando, tá, gente? O que acontece? O Isaías acabou de ler isso, que o Pai repartiu a fé para cada um de nós, tá? Ele repartiu para cada um de nós um pedaço de fé, digamos assim. E o Filho, ele é o autor e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Vamos ler? Hebreus 12. Um pouquinho depois aí, vai passando sua Bíblia, vai abrindo a Bíblia, viu, gente? É tão importante. Hebreus 12. 12, 2. Eu vou ler, posso ler? Quem abriu? Alguém abriu aí? Eu abri. Então pode ler. 12, 2, assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha, então nem preciso comentar nada, né? Que é ele que é o autor e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Então, a fé vem da Trindade, lógico, né? O Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo nisso, gente? 1 Coríntios 12. Vamos lá, rapidinho. 1 Coríntios 12, versículo 9. 1 Coríntios 12, 9, Bar? Isso. Acho que a gente... Não sei se a gente chegou a ler
Mas é isso mesmo, né? Pode ler. Só deixar o pessoal aqui na tela também. Ali. Pronto. A gente leu e fala daquele... até foi eu que li esse texto. Porque uma dada no mesmo espírito a palavra de sabedoria, a outra, segundo o mesmo espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo espírito, a fé. E a outro, no mesmo espírito, de curar. E aí a fé como dom, né? Então você tem a fé natural dada por Deus, a fé como dom dada por Deus. Você vê que nós não temos que buscar fontes para achar a fé. Está em Deus, e nossa relação com Deus é que vai. Não só ele produz a fé Salvador em nós, que é pela graça dele, mas todo o nosso acréscimo na fé depende dele e da palavra dele puramente, né? E claro, o Nené acabou de falar aí, afirmar isso, que a gente, a fé vem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ótimo. E onde a gente encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de certa forma, expostos ali? Através do quê, gente? Através da palavra de Deus. Não existe outra fonte para a gente conhecer Deus, senão pela sua palavra, né? E isso está lá em Romanos 10, 17, Romanos 4, 5. Qualquer versículo que você abrir aí, eu vou abrir no 4, 5. Ó, Romanos... Alguém abriu 10? 10, 17. Isso, pode ler. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, os estudos, as ministrações, as reuniões de célula, tudo isso que a igreja tem se mobilizado aí para fazer, tá, gente? É buscar aumentar a nossa fé. Como? Levando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos coloca, né, ali, ó, ouvindo a palavra de Deus, é que nos é aumentada a fé, né? A fé vem da palavra de Deus. Alguém quer comentar? Quer comentar, Zé? Viu, Bah? E Pode até falar. um ponto, eu vou até fazer spoiler do desenvolvimento da fé, que é o seu próximo ponto ali, né? Os discípulos, eles só pedem para Jesus, quando escutam, né, do perdão 7 vezes 7, e fala, isso aí é meio difícil, Senhor, aumenta-nos a fé, né? E eu acho que nesses dias, Bah, que nós estamos passando por dificuldades, as empresas com dificuldades, as pessoas com redução de jornada, redução de salário, esse é o momento de nós crermos que Deus está no controle. E a nossa oração tem que ser, Senhor, se eu não estou enxergando isso, aumenta a minha fé, para que eu possa enxergar as tuas mãos agindo, o teu poder agindo sobre tudo isso, e o teu cuidado sobre nossas vidas, porque o Senhor é a nossa provisão, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir, né? Mas Ele nos garante que Ele é a nossa provisão e nosso cuidado, por isso a fé é essencial para esses dias. Isso, o Ney aí sintetizou tudo de forma brilhante, porque, gente, essa passagem aí de Lucas 17 fala exatamente isso, né? Não dá para acreditar? Não dá. Como? Pedindo para que o próprio Jesus aumentasse a nossa fé. E é isso, tá, gente? É através dessa forma que a gente vai conseguir aumentar e desenvolver a nossa fé. Como? Pedindo. Tá? É básico, tá? Alguém quer comentar, Isaías? Não é isso. O Lucas 17, né, os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé. Aumenta-nos a fé. E nesse versículo de Romanos 10, 17, ele diz assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que nós temos mais fé se nós não buscamos ouvir a palavra, ler a palavra, viver a palavra, né? Então, a fé, ela vem pela pregação. E Jesus fala para os discípulos assim, viu? Os discípulos pedem para Jesus, aumenta-nos a fé, né? E Jesus fala para eles assim, viu? Se vocês crerem, né? A fé é do tamanho de um mostarda, né? Um grãozinho de mostarda, né? E se for desse tamanho, vocês conseguem mover montanhas, né? Então a fé é muito importante e ela não vem de nós, né? Ela não está em nós, ela está em nós, mas ela vem de Deus para nossas vidas. E nós temos que exercitar isso. Nós temos que buscar através da pregação, do estudo, né? Do ensino. E ó, eu coloquei aí, ó, para vocês darem uma olhada.
bem o que os professores acabaram de falar, tá, gente? Já partindo para os finalmente da nossa aula, que a nossa fé, ela deve estar em Jesus. Não adianta a gente colocar a confiança em outra coisa, em homens, em política, em governo, qualquer outra coisa, tá? A nossa confiança tem que estar e é sempre a melhor forma depositar a nossa fé em Jesus Cristo, tá? Não existe outra forma. Não basta só, como eu coloquei aí, crer em Deus de uma maneira geral, sabe? A gente admite que Ele existe. Não, Deus existe, Deus existe, e ponto, acabou. Não, nós precisamos crer, né? E aí, sim, ter fé em Jesus. A gente salienta muito, né, o fato de ser Jesus, tá, gente? Porque foi Ele que nos permitiu reconectarmos com Deus, né? Foi o sangue de Jesus, foi o sacrifício de Jesus. Então, crer que esse sacrifício foi válido, né? Porque inúmeras pessoas morreram na cruz, tá, gente? Não foi algo que só Jesus morreu assim. Sangue de homens inocentes aconteceram aos montes, né? Mas existiu o sacrifício, existiu o sangue, existiu a carne. E esse sacrifício foi de Jesus. E até coloquei uma fotinho aí, bonitinha. Não sei se vocês conseguem ver. Aproximem a tela aqui depois, tá, gente? Olha o tamanho do grão de mostarda. É muito minúsculo. É muito minúsculo, gente. Meu pai fazia cultura aurico, né? Com esses grãozinhos, a gente ficava brincando, eu e minhas irmãs. Então a gente sempre teve acesso ao grão de mostarda. É muito pequenininho, gente, muito pequenininho. E aí eu coloquei a base de uma árvore de mostarda e ali como ela fica. Olha o tamanho que Deus diz que uma pequena fé, o que ela pode fazer, né? E não importa se a nossa fé é desse tamanho, gigante, ou nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. O importante é que ela é suficiente em Deus, em Jesus Cristo. Crer que Ele é o nosso Salvador já é suficiente para a gente ter uma vida plena, né? A gente não precisa de mais nada. Alguém quer comentar para a gente finalizar a nossa aula? Até essa analogia do grão de mostarda, né? É interessante pensar, não que a nossa fé tem que ser minúscula e ela vai fazer transformação. Não, nossa fé ela tem que ser algo em potencial. Que quando ele fala do grão de mostarda, ele fala do que ele é em potência, né? Porque assim, aos olhos você vê um grão desse tamanho, mas em Nunca vai imaginar que vai crescer desse jeito, né? Ele é essa árvore. Nossa fé tem que ser essa fé em potência. Hoje eu não consigo, mas eu sei que eu creio num Deus e as coisas vão acontecer. A minha crença nele me move para crescer cada vez mais na presença dele, a crescer mais, a falar mais do amor dele, da graça dele. Então nós temos que ter uma fé que seja uma fé que tenha essa potência, que tenha esse potencial de crescer, que tenha essa convicção de que diante de Cristo dá para avançar e crescer cada vez mais. Eu acrescento. Pode falar, Isaías. Pode falar. Nossa fé, nós não devemos nos contentar, né, com uma fé tão pequena, embora poderosa, né, do tamanho do grão de mostarda. Mas a nossa fé ela tem que ser acrescida de dia a dia, né, de fé em fé, né, de fé em fé. Nós devemos crescer diariamente. De que forma, né, buscando, né, pela palavra, como diz, né, a palavra, pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? Então, como que nós aumentamos a nossa fé? Nós nos envolvendo. E a fé nossa, robusta, nos faz poderosos, né? Em Cristo Jesus. Através do quê? Através dos dons, né? Que Ele nos concede, que é uma ferramenta, né? Para que a gente possa trabalhar na obra, né? Como nós falamos, a salvação ela vem pela graça, né? E não por obras, mas a obra a gente faz por conta de sermos salvos, né? Então Deus vai acrescentando as ferramentas. Então é importante que a nossa fé não seja somente do tamanho do grão de mostarda, embora ela seja poderosa, mas nós temos que acrescentar a nossa fé dia após dia. Glória a Deus. Sem a qual é impossível agradar a Deus. Exato.
Irmãos, é isso. A nossa aula ela é simples, mas eu acho que ela é bem profunda, porque ela fala da fé, né? Desse princípio que rege as nossas vidas. Porque se a gente não crê em Jesus, nada disso tem sentido. Se a gente tem a mínima desconfiança de que o sacrifício foi em vão, nada disso nos serve, nada disso nos sustenta. A palavra acaba sendo vazia e acaba por aí. Mas se a gente crê e deposita a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo, todas as demais coisas acontecem na nossa vida e a gente consegue a salvação, por exemplo, né? Como a gente disse, isso é extremamente importante. Eu quero agradecer ao Ernesto, Isaías, professores. Glória a Deus pela vida e disposição de vocês. E, claro, irmãos, fiquem firmes, assistam às nossas aulas, tirem as dúvidas, participem do Zoom, do chat. Não sei se a aula ficou bem explicadinha, mas se você tiver alguma dúvida, procura a gente, as nossas redes sociais, as redes sociais da igreja, para a gente bater um papo mais próximo aí. A Ernesto está colocando o nosso Zoom aí. Tentem participar, que é super gostoso, super legal. Eu vou pedir para que o Isaías agora ore para a gente finalizar a nossa aula. E eu já agradeço. Já agradeço desde já. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Só lembrando que a cada aula é importante que a gente tenha um caderno, um lápis para ir anotando, né? Porque é muito importante, é como se nós estivéssemos lá na classe. É muito importante a gente ir mostrando, né? Como nós vemos no versículo que é pela pregação. E se a gente anota, a gente volta e vai exercitando essa nossa fé, né? Feche seus olhos, então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo, Senhor, que nos leva mais perto de Ti. E nós te pedimos, Senhor, a cada um, Senhor, que está assistindo, aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Deus, a fé de cada um, para que nós possamos, Deus, experimentar, Senhor, o que é bom, o que é agradável e o que vem de Ti. Por isso, Deus, nós te pedimos, aumenta a nossa fé e usa-nos, Senhor, a cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Parabéns pela aula, foi muito, muito boa. E, pessoal, vamos entrar depois no chat. A gente pode conversar um pouco mais sobre esse tema, tirar as dúvidas. Vamos aproveitar esse momento para que nós possamos também estarmos um pouco mais unidos, né? Tão distantes, tá? A gente já tem essas aulas aqui, eu, a Bárbara e o Isaías conversando, mas a gente gostaria de conversar com vocês também, para que vocês pudessem passar um pouco, de repente, dos testemunhos, né, Bá? De como a fé transformou nesses dias o coração, né? E participe dos desafios aí. Semana passada teve o desafio da Bá sobre os índios, né, Bá? Tem um desafio para essa semana ou não? Eu não pensei. Tem algum aí que vocês queiram lançar? Queria ouvir testemunhos sobre fé. Então, os irmãos aqui que estão assistindo Ou assim, querem compartilhar assim, histórias da Bíblia que chamam a atenção pela fé e acontecem. Olha, eu estava lendo esses dias e surgiu essa pessoa, esse personagem, essa vida, e me edificou porque mostrou fé. Compartilha com a gente também. O grupo está lá do WhatsApp também. Podemos entrar por lá. Isso aí, um bom final de semana para todo mundo. Bah, obrigado pela aula, Isaías. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe a todos. Até mais tarde no culto, hein, pessoal?